Galera, questão 5, vamos ao enunciado. Ainda no começo do século XX, Euclides da Cunha, lembra do livro dele, Sertões e tal? Em pequeno estudo, discorria sobre os meios de sujeção dos trabalhadores nos seringais da Amazônia, no chamado regime de peonagem, a escravidão por dívida. Algo próximo do que foi constatado em São Paulo nestes dias. Como assim nestes dias? Agosto de 2011. Professor, mas o senhor chamou a gente aqui para uma aula de atualidades. O senhor está pegando algo que aconteceu em 2011. Amiguinhos, lembrem-se que o Enem ele tem um delay que a gente chama. Geralmente uma coisa que acontece em 2016 dificilmente cairia, de repente pode cair numa redação e tudo mais. Mas é verdade que, por exemplo, quando houve a crise na Europa em 2010, 2011, foi cair em 2014, 15, não lembro bem no Enem. E outra coisa, 2011, você vai lembrar bem, foi o ano que o tema da redação, se eu não estou enganado, depois me ajuda aí, procura na internet, Lucas, o tema foi imigração para o Brasil no século XXI. E o texto de apoio era sobre o quê? Ou sobre quem? Era sobre a imigração de bolivianos para o Brasil, para trabalhar quase que como escravos, principalmente no estado de São Paulo, com a questão das oficinas têxteis, que a gente chama, tá? E também a imigração de haitianos para o Brasil. E era para você fazer uma redação sobre a imigração para o Brasil no século XXI, ou seja, de 2001 para cá. Então não era tão fácil, porque tinha muita gente que não estava ligada nisso. É um tema que, olha, acho que nunca ninguém esperou, nem os professores de redação esperavam esse tema. E é um tema muito ligado à geografia, história e atualidades, é aqui com a gente, beleza? Então lembre-se, nossa aula também é importante não só para as questões ali de ciências humanas e para outros vestibulares que não seja o Enem, mas também é importante para as redações. Então vamos lá. Galera, depois que ele disse aí o texto, ele fala assim, ó, algo próximo do que foi constatado em São Paulo nesses dias, agosto de 2011, envolvendo duas oficinas terceirizadas de produção de vestuário. Quer outra dica boa? Vai estudando essa questão da terceirização no Brasil. E aí, no texto acima, o autor faz menção à presença do regime de trabalho análogo à escravidão. O que é análogo? Parecido, tá? Na indústria de bens, ora, eu dei a dica quase agora. Quando a gente fala em trabalho escravo no Brasil, hoje a gente lembra muito dos imigrantes peruanos e bolivianos, que estão trabalhando em condições muito parecidas com a escravidão, principalmente, volto a repetir, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. E eles trabalham com o quê? Com oficinas têxteis. Vou fazer uma propaganda aqui de graça, mas você vai lá no YouTube e coloca bolivianos no Brasil no Profissão Repórter, 40 minutinhos, espetacular o programa, você vai aprender muito. Você vai ver o pessoal lá do Ministério do Trabalho, Delegacia do Trabalho, não lembro, o fiscal, o auditor do trabalho, ele praticamente chegando lá e pegando no flagra. E você vai ver uma comissão de parlamentares brasileiros que foram até a cidade de El Paso, não, El Alto, tá? Cidade, corrigindo aí. Lá na Bolívia, que é dessa cidade que parte a maior quantidade de bolivianos para o Brasil. E eles andando, os deputados, né, dessa comissão e tudo, e vendo nas ruas, precisa-se de pessoas para trabalhar no Brasil. Pagamos a passagem, quer dizer, o cidadão boliviano já chega aqui no Brasil escravo pela dívida. Ele já está devendo, o primeiro salário dele tem que ser para pagar a passagem, porque é o camarada lá em São Paulo, dono da oficina, muitas vezes, que paga a passagem dele. Então ele já chega devendo. Isso já vai caracterizando um pouco ali um certo regime análogo à escravidão. E aí, o que eles estão produzindo mesmo? Vestuário. Vestuário, roupa. Roupa é bem o quê? De consumo. Durável ou não durável? Não durável. Aí ficou fácil, professor. Pode ser a letra A, bens de consumo não duráveis, deixa quietinho. Não pode ser a B, bens de consumo duráveis. Não pode ser a C, intermediário. Pode ser a D, de consumos não duráveis também. E não pode ser a E, que é de produção. Então você teria aí apenas a letra A e a D. Roupa, bens de consumo não duráveis. E agora, tem a letra A que fala que esses imigrantes são asiáticos, sobretudo coreanos e chineses. Acabei de falar, vai lá na D de dado. Esses imigrantes, na verdade, são sul-americanos, sobretudo o quê? Bolivianos e peruanos. D de dado,
muito fácil. O professor tivesse falado isso antes de 2011 na redação, mas estamos falando agora. A imigração, Beleza? professor, tem uma olhadinha Diga aqui. aí. Tenho quase certeza que foi em 2012 aqui, tá dizendo aqui. 2012? 2012. Pronto, eu falei ali 2011, 2012. Viu que bacana? A questãozinha era de 2011, lembra o texto? Pelo menos o texto. E um ano depois, caiu como tema de redação lá do Enem.